tema de hoje, então, é a revelação. Voltando na nossa catequese 3 semanas atrás, a gente falava antes, né, da nossa cadeia de informações, né? Uma coisa vai se ligando à outra. Então a gente falava primeiro da existência de Deus e que o ser humano, todo ser humano, tem um desejo de Deus. Como é que chama esse desejo de Deus que tem no coração de cada homem? O nome desse desejo de Deus é felicidade. Todo ser humano quer ser feliz. Esse desejo de felicidade que está no coração de todo homem é o desejo de Deus. Você pode encontrar o pior bandido, o pior traficante, o pior estuprador, o pior tranqueira. Ele quer ser feliz. Tem um bichinho ali, um barulhinho, né? Ele quer ser feliz. Se você perguntar o pior bandido na cadeia, você quer ser feliz? Ele fala, eu quero ser feliz. Todo ser humano busca ser feliz. Essa busca da felicidade é a busca de Deus. O homem só vai ser feliz quando ele encontrar Deus. E a gente dava o exemplo do Nietzsche, que tentou apagar Deus do seu coração e enlouqueceu, né? Todo homem tem um desejo de Deus. Aí na outra semana, na catequese, a gente falava por que você está fazendo nesse mundo? O que você vê que você está a passeio? Estamos aqui nesse mundo para nos unir a Deus, para depois estarmos com Deus, para sempre na eternidade. A gente falava dos meios de se unir a Deus. E aí, minha amada, chegou? O Uber te trouxe? Rapaz, os meios de se unir a Deus. Conhecer a Deus, amar a Deus e se unir a Deus. Só que, se você conhecer a Deus, o amar a Deus é automático. Se você conhece a Deus, você vai amá-lo, porque Deus é extremamente amável. Não tem como você conhecer a Deus e não amar a Deus. Se você não ama a Deus, é porque você não conheceu ainda. E se você ama a Deus, automaticamente você vai servir a Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa conhecer a Deus. Mas como que a gente conhece Deus? Todo mundo já viu, pelo menos na televisão, vocês já viram um elefante, né? Mas faça um exercício de imaginação e imagine se você nunca tivesse visto um elefante. Você nunca viu um elefante na sua vida. Você não sabe que existe elefante. Pensa isso. E aí você está passeando na África lá com amigos seus. Guarda no seu caderno, Maria, depois você me dá. Se chegar mais alguém, você dá para a pessoa assim, põe embaixo do seu caderno. Você está passeando na África lá com os amigos seus, na savana africana lá, e você vê uma pegada do tamanho dessa mesa. Assim, fala, nossa, que tamanho desse pezão aqui, meu. E aí você faz primeiro conhecimento. O bicho que pisou é grande, né? O tamanho do pé dele é do tamanho dessa mesa. O elefante é grande? Grande. Pela pegada você consegue descobrir uma verdade sobre o elefante. Ele é grande. E aí você pega uma régua, põe lá na pegada e vê assim, nossa, ele afundou o chão 12 centímetros. Significa o quê? Ele é pesado, né? É verdade que o elefante é pesado? É verdade. Você descobre duas coisas sobre o elefante. Ele é grande e ele é pesado. E ao olhar a pegada, você ouviu que tinha uma pegada aqui e uma pegada aqui. E na frente uma pegada aqui e uma aqui. E aí você pensa, ué, esse bicho então tem 2 pernas, ou então ele tem 4 pernas. Mas ele tem pernas uma do lado da outra, ou 2 ou 4. E aí você consegue inferir mais uma coisa sobre o elefante. Você conseguiu inferir que ele é pesado, que ele é grande, e que ele ou tem 2 ou tem 4 patas, certo? Tá indo muito bem. E aí você olha mais uma vez na pegada do elefante. E você vê que quando a pegada do elefante faz esse movimento, ela afunda mais na frente, e na frente ela dá uma cavadinha. E aí você percebe, ele tem unhas. Tem unha esse bicho. Então é um bicho pesado, um bicho grande, que tem 2 ou 4 patas e que nas patas dele tem unha. Você consegue descobrir que o elefante tem um rabinho pequenininho pela pegada? O rabinho pequenininho. A tromba do elefante. Agora suponhamos que o elefante na caminhada dele passou a tromba no chão e arrastou o chão com a tromba. Você vai achar que é um rabo. Não vai imaginar que é uma tromba. Se você nunca viu um elefante, mas você já viu o gato, o cachorro, o cavalo. O gato tem rabo, o cachorro tem rabo, o cavalo tem rabo. Você viu o leão, tem rabo, a onça tem... Qual bicho que você vê que tem tromba? Você nunca viu um bicho com tromba. Não existe um bicho com tromba no mundo, a não ser o elefante. Então, se você ver o rastro da tromba dele no chão, você vai achar que é um rabo. Você nunca vai pensar que é uma tromba, porque você nunca viu um bicho com tromba.
Aqueles dentão de marfim que ele tem, aquelas presas de marfim grandona, você nunca vai conseguir inferir aquilo. A cor dele cinza, você nunca vai descobrir que a cor do elefante é cinza. A espessura da pele, se ele tem pele ou se ele é peludo igual ao urso, você nunca vai saber isso pela pegada. Ou seja, assim é Deus. Lembra que eu falava na catequese da semana retrasada que o índio tinha uma ideia de Deus. O índio olhava para o sol e falava: o sol é Deus. Por quê? Porque o sol é superior a mim, o sol exerce um poder sobre mim. E Deus é assim. Deus é superior a nós e exerce um poder sobre nós. É a pegada do elefante. O índio estava vendo a pegada do elefante. Mas como é que o índio ia descobrir quem é o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Como? Precisava do São José de Anchieta ir lá pregar para ele, né? Senão ele nunca ia descobrir quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, é preciso que São José falasse para ele, São José de Anchieta, que São José de Anchieta revelasse a ele. Então Deus precisa se revelar, e Deus se revelou a nós. Queridos, nós, na nossa humanidade, nunca descobriríamos quem é Deus, a não ser que Deus se revelasse para nós. Nós encontramos o elefante, vimos a tromba, vimos os dentões, vimos o rabinho pequeno, vimos os orelhões, vimos a pele cinza dele, vimos o elefante, porque nós encontramos o elefante, Deus se revelou a nós. E agora, o que nós fazemos ante essa revelação de Deus? Esse é o tema da catequese de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e Deus colocou o homem e a mulher no paraíso. Que paraíso era esse? Ainda não era o paraíso divino. Era um paraíso terrestre. Mas como que Deus criou o homem e a mulher? Deus criou o homem e a mulher santos. Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, não é? Foi concebida sem pecado. Queridos, Adão e Eva também foram concebidos sem pecado. O problema é que eles pecaram depois. Nossa Senhora permaneceu imaculada, permaneceu santa. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Glória de Maria, ele vai dizer que a cada dia Nossa Senhora crescia em virtude e em santidade. Ela nasceu santa, imaculada. O próprio Santo Afonso vai dizer também no Glória de Maria que no momento da sua concepção a Santíssima Virgem era mais santa do que todos os anjos e santos juntos. A santidade da Imaculada no momento da sua concepção, quando ela era apenas uma célula no ventre de Santana, ela já era mais santa do que todos os anjos e todos os santos juntos. Mas mesmo assim ela crescia a cada dia em santidade. O problema de Eva é que ela não permaneceu imaculada. Gênesis 3, a partir do versículo 24, vai apresentar o pecado e a consequência do pecado. Na verdade, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 15, é a história do pecado, a tentação do demônio. Adão e Eva pecam, e Gênesis 3, 24, eles são expulsos do paraíso. E a grande desgraça do homem. Vamos ler Gênesis 3, 24. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Grupo de oração Betânia, toda segunda-feira às 19h30. Salvação Carismática Católica. É antigo isso aqui, eu acho que já não deve ser mais, né? Vou deixar aqui na Bíblia. Gênesis 3, 24. Vai dizer assim, ó. Ele que é Deus, né? Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Então Gênesis 3, 24 diz que o homem, por causa do seu pecado, perdeu o paraíso terrestre. Querido, o homem, ele foi criado conhecendo a Deus, porque Deus, ao criar o homem, já se revelou a ele. O homem estava num paraíso, numa felicidade completa no jardim do Éden. Ele só precisava obedecer a Deus. Era o paraíso terrestre. O pecado encerra o paraíso terrestre e o pecado inaugura a desgraça no mundo. O pecado é a desgraça do homem. Desgraça, a ausência da graça. O pecado é a desgraça do homem. Com o pecado, o homem perde o seu paraíso terrestre. E agora a gente precisa recuperar esse paraíso.
E como recuperar esse paraíso? Ao perder o paraíso, ao perder Deus, o homem perde tudo. E Deus sabia, Deus compreendia que com o seu pecado, o homem havia fechado as portas para Deus. O homem jamais voltaria a encontrar o elefante. Nunca, seria impossível o homem voltar a conhecer a Deus. Impossível. Mas Lucas 1:26 diz que para Deus tudo é possível, né? Lucas 1:38. Para Deus tudo é possível, disse o anjo Gabriel à Santíssima Virgem. Então, o homem que perdeu a Deus precisa ser reencontrado com Deus. E Deus começa então a se revelar a esse homem, né? Se a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica, falando da revelação, pega o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 51. Vocês não estão o Catecismo aí, né? Mas o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 51, fala da revelação de Deus. E ele vai depois trazendo gradativamente as etapas dessa revelação, da aliança de Deus com Abraão, da aliança de Deus com Noé, depois da aliança de Deus, Deus se revela a Abraão, Deus revela o seu povo de Israel, se revela ao povo de Israel, e assim por diante, até a pessoa de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 51, diz assim: Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, o Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Ou seja, Jesus veio reabrir a porta do paraíso para nós. Deus, sabendo que as portas do paraíso estavam fechadas, Gênesis 1:24, o homem não podia mais entrar no paraíso. Então Deus começa a buscar o homem. Ele... Manda. Vamos lá. Gente, mas a vida inteira eu acreditei que era uma árvore de uma maçã. Uma árvore, literalmente. Uma coisa literal. E aí, meu esposo falou assim: você acredita essa vida inteira que eles estavam para eles comerem a maçã? Então, o Gênesis, ele é um livro metafórico. A primeira parte do Gênesis é metafórica. A segunda parte do Gênesis é literal. Por exemplo, quando fala de Moisés do Egito, é literal, que aconteceu daquela forma. Moisés foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito e tal. Essa parte é literal. Mas a primeira parte do Gênesis, a criação, ela é metafórica. É uma figura de linguagem. Por exemplo, as pessoas falam assim: se a ciência provar que o homem veio do macaco, então significa que Deus não criou o homem. Não. Eu não sei se o homem veio do macaco, mas suponhamos que a ciência comprove que o homem evoluiu do macaco. Aquela aquela teoria, né, de que o homem evoluiu do macaco. Não tem problema nenhum. Num dado momento, Deus colocou a alma no homem e ele deixou de ser macaco, passou a ser homem. Se o homem veio do macaco, Deus conduziu esse processo na sua divina providência, entendeu? Então, Adão era uma pessoa, objetivamente um cara com um DNA, com uma impressão digital e número de RG. Adão significa pai dos homens e Eva significa mãe dos viventes. Então, Adão talvez não fosse uma pessoa específica. Talvez Adão fosse até mesmo uma tribo, uma certa quantidade de pessoas, entendeu? Que ofenderam a Deus buscando um apetite sensual e prazeroso para o seu corpo, símbolo da maçã. A maçã representa um apetite carnal, uma coisa para seu prazer carnal. Essa é a ideia da maçã, entendeu? Alguns exegetas entendem que Adão é exatamente uma pessoa, que Eva é exatamente uma mulher, uma pessoa, especificamente. Outros exegetas têm essa teoria de que Adão e Eva representavam um grupo de pessoas. Alguns santos dizem que quando Jesus desceu à mansão dos mortos, ele foi na mansão dos mortos e falou a Adão e resgatou a Adão como pessoa individual, né? E aí, meu amado, Pai de Jesus, seja bem-vindo. Mas seja Adão uma pessoa, ou seja Adão um grupo de pessoas, seja Eva uma mulher específica, ou seja Eva um grupo de pessoas,
O que a gente precisa entender é que Deus criou o homem, Deus criou o gênero humano, entendeu? Deus criou o gênero humano para sermos imagem e semelhança dele, ou seja, temos características próprias de Deus e sermos santos como Deus é santo. O gênero humano desobedeceu a Deus, buscando glória e prazer. Se você comer o fruto da árvore, tereis entendimento do bem e do mal, sereis como Deus. Poder e prazer. Por causa do poder e do prazer, o pecado entrou no mundo. Esse é o símbolo do Gênesis. E por isso o paraíso terrestre se encerrou e o mundo virou uma desgraça. Entendeu? Esse é o símbolo do Gênesis 1 e até o capítulo 3 ali em diante. Então, porque as pessoas começam a conjecturar. Se Adão e Eva eram os dois únicas pessoas, como é que então eles tiveram filhos? E como é que os filhos tiveram filhos? Então, que não ia ter mais mulheres, não ia ter mais homens, entendeu? Então, assim, não é exatamente... o Gênesis é um livro de história, é um livro de sentido, entendeu? Na primeira parte, metafórica. Aí depois, na segunda parte, de Moisés do Egito, aquilo já começa a ser... Quando começa a contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Abraão em diante, já começa a ser um livro exatamente daquilo que aconteceu, entendeu? Então é metafórico. O que eu estava falando antes disso mesmo? Esqueci. Depois que foi o... Não, mas é... Do elefante? Não, mas do elefante eu já falei. Esqueci que eu tava falando. Vocês o que eu tava falando, né? Eu tava lendo o catecismo, né? É verdade. Então Deus se revelou, sabendo que a gente não conseguiria jamais voltar para Ele, então Ele vem nos buscar. Nós somos uma criança perdida no shopping e o pai veio buscar a gente, entendeu? Nós somos uma criança perdida no shopping. Como é que o pai faz para buscar a criança perdida no shopping? Primeiro ele dá uma volta e não achou. Depois ele fala no alto-falante, não é? Depois ele começa a perguntar para um e para o outro. Depois ele vai para o segurança e manda fechar as portas do shopping. Ou seja, ele faz algumas etapas, algumas coisas. A primeira coisa que ele faz é começar a procurar. Assim Deus começa a se revelar a nós. Ele se revela a Abraão como Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Ele fala para Abraão, só tem eu, tá? Não tem outro Deus, eu sou o único. Se revela a Abraão. Depois ele faz uma aliança com Noé. E assim por diante, Deus começa a se revelar a nós até a plenitude dos tempos. O povo de Deus, depois vem a criação do povo de Deus, o povo de Israel, etc. Deus começa a revelar a sua doutrina ao povo de Deus. E aí o pessoal fala assim, poxa, mas Salomão tinha mais de 1000 mulheres. Mas não é pecado? Davi, quando queria se casar com a filha de Saul, matou e cortou o prepúcio de mais de 1000 filisteus. Mas pode matar os outros, sim? Quando Israel fazia guerra, Israel entrava na cidade e matava todo mundo. Homem, mulher, criança, boi, cavalo, matava tudo que estava vivo. Matava tudo. Não era só as pessoas, matava tudo que estava vivo. Interditava a cidade, né? Por isso eles votavam ao interdito. Matava tudo. Tudo. Banho de sangue. O que Israel fez quando chegou na Terra Prometida? Jericó. Matou todo mundo. Só sobreviveu a prostituta Raabe lá, que acolheu os espiões israelitas. Puxa, mas e aí? Pode matar os outros? Não tinha aquele negócio de amar os irmãos e tal? E aí? Deus foi se revelando. Os homens foram conhecendo a Deus de maneira didática. Entendeu? Então, quando o povo de Israel matava os profetas de Baal, por exemplo, o profeta Elias mandou matar os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal foram convidados por Elias para fazer um desafio, né? Ele pegar um negócio de sacrifício lá, um altar de sacrifício de pedras, encher de água, né? Encheu de água até em cima e ofereceu o sacrifício para Baal e fala, agora você reza aí pro seu Deus Baal mandar fogo. Eles rezavam, se cortavam, faziam o sacrifício dele lá e não acontecia nada. E aí Elias zoava e falava assim, ó, reza mais alto, às vezes Baal tá dormindo, não ouviu, né? Livro dos Reis, primeiro Reis. Baal às vezes não tá ouvindo. E aí eles rezavam, faziam, se cortavam, se enchiam de sangue e nada do sacrifício
vir fogo do céu. Elias falou assim, agora eu vou rezar pro Deus verdadeiro, pra vocês verem quem que é Deus de verdade. Põe mais água aí. Os caras colocaram mais água, Elias. Põe mais água, mais água, mais água, mais água. Até que o sacrifício, que era um animal morto, ficou boiando na água, né? Aí Elias rezou, desceu o fogo do céu, consumiu o sacrifício, secou a água, torrou tudo. E eles falaram, viu? Deus verdadeiro, é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vocês entenderam? Entendi. Agora mata todos os profetas de Baal. Matou todos os profetas de Baal. Todos. Passou a faca neles. Mas não bastava só convencer os caras de que não dava para converter os caras. Então, assim, o povo de Israel foi crescendo na moral judaica, entendeu? Até chegar à plenitude dos tempos. Quando que é a plenitude dos tempos? Quando o povo já tinha compreendido, entre aspas, a moral do Deus verdadeiro. Por exemplo, na época de Jesus podia adultério. O que Jesus fala? O que Deus uniu, o homem não separe. Na época de Jesus podia matar os outros? Estava até na lei, né? A lei de Moisés manda que essas mulheres que foram pegas em flagrante adultério sejam apedrejadas. O que tu dizes? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não fala, taca o pé na cabeça dela, que ela pecou. Então já começa naquela época já começa uma nova moral, que hoje a gente chama de moral judaico-cristã. Então é a revelação. Deus foi se revelando. Primeiro Deus se revelou como Pai. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, dizia o profeta Davi, Salmo 22. O Pai de Israel se revela a primeira pessoa de Deus Pai. Depois, na plenitude dos tempos, Jesus revela a pessoa de Deus Filho, que é a pessoa de Jesus, que escandaliza os judeus, né? Quando ele se apresenta como Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora sou eu. Eu sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sou filho de Deus, Jesus. Né? Quando ele fala, por exemplo, no discurso da Pão da Vida, João 6,48, eu sou o Pão da Vida. Eu sou é o nome de Deus. Eles entendem que ele se faz como Deus. Quando ele fala, antes que Moisés fosse, eu sou, os judeus querem apedrejá-lo, porque ele se apresenta como Deus. E ele confirma que de fato ele é Deus quando ele opera os milagres, ressuscita os mortos e, sobretudo, quando ele ressuscita ao terceiro dia. Depois, a plenitude da revelação da Trindade se dá em Pentecostes, Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar, quando de repente soprou um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e línguas de fogo pararam sobre eles, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Naquela época não tinha igual eu hoje, não é falta de Deus, é ruim, não. Como assim? Por exemplo, você não está na igreja, você não falar, é falta de Deus. O demônio? Isso. Tinha, Jesus operou vários exorcismos, né? Jesus, por exemplo, mas naquela época não se falava nisso, se falava. Do demônio? A gente falava. Eles mesmos falavam que Jesus estava possesso por demônios, os fariseus. Falavam, é por Beelzebul que ele opera essas obras. E aí Jesus fala, se o demônio está dividido, com o reino dividido contra outro perecerá. Como que então o demônio poderia operar essas obras? O demônio então estaria dividido? Eles acusam inclusive Jesus de estar possesso do demônio. E Jesus opera diversos exorcismos. Por exemplo, Jesus expulsa o demônio de um possesso e manda esses demônios para uma manada de porcos. Eles se precipitam no penhasco, no desfiladeiro. Entendeu? Desfiladeiro, precipita nos porcos. Significa que o demônio é lá de baixo, sujo como um porco. Entendeu? E o judeu não comia carne de porco, né? Era símbolo de imundície. Então, assim, diversas vezes, os apóstolos tentam exorcizar uma pessoa que estava possessa com um demônio, não conseguem, e aí Jesus fala assim, certa casta de demônios só é expulso à força de oração e de penitência, entendeu? Então, assim, era comum. Não, o evangelho, o demônio é um anjo decaído, né? Na verdade, foram 1/3 dos anjos que caíram. Lúcifer é um anjo decaído, mas existem vários outros anjos que decaíram, são vários demônios, entendeu? Mas tem muito mais anjos bons do que anjos maus, né? E sobretudo, os anjos bons contemplam a face de Deus e o poder de Deus é incomensurável comparado à influência dos demônios. Então, os demônios, na verdade, são um cachorro amarrado que morde quem chega perto.
Esse é o demônio, é isso. O cachorro amarrado que morde quem chega perto. O problema é que as pessoas chegam perto. Entendeu? Mas ele é um cachorro, é um pitbull amarrado. Tem medo do pitbull? Ele tá amarrado. Se você chegar perto dele, ou seja, se você der abertura ao demônio na sua vida, ele vai acabar com a sua vida. Da mesma forma que se você der vacilar com um pitbull amarrado, ele vai arrancar seu braço fora, né? E assim por diante. Então o demônio é um cachorro amarrado. Quem diz isso não sou eu, não. Quem diz é São Pedro. São Pedro fala: o leão ruge em torno de vós como o leão buscando a quem devorar. Então ele fala que é o leão, né? Eu acho que o leão era o pitbull da época dele, né? Enfim, esqueci de novo onde que eu tava. Desculpa, o que eu tava falando mesmo? Do cachorro? Que hora que a catequese vai acabar, Pedro? Vai acabar agora, então. Eu tava falando da revelação de Jesus, né? Jesus, então... Não, eu tava falando do Espírito Santo. Eu tava citando Atos 2, né? Então, o Espírito Santo se revela por completo. E aí? O que a gente tem que fazer agora? Deus se revelou, né? E aí? O que eu faço? Qual que é o meu trabalho? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 142. Pra gente encerrar a nossa catequese, que o Pedro falou que já tá na hora de acabar. Né, Pedro? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 142. Diz assim, ó. A resposta do homem a Deus é o título desse parágrafo. Por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. A resposta adequada a esse convite é a fé. Deus se revelou a nós. Agora nós precisamos crer em Deus. A resposta a essa revelação de Deus é a fé. Pela fé, o homem submete completamente a sua inteligência e a sua vontade a Deus. Vocês creem que Jesus está presente na Eucaristia? Como? Como que Jesus está presente na Eucaristia? Como que se dá a transubstanciação? Como que acontece? Tá, mas me fala assim, como que acontece que Jesus vai lá, desce do céu e vira pão? Como que acontece? Exatamente. Então, olha só. Pela fé, o homem submete completamente a sua inteligência e a sua vontade a Deus. Não entendo, mas eu creio. Onde que é o céu? Não é o azulzinho lá, porque os caras já passaram pelo azulzinho e chegou na lua, né? Então não é o azulzinho o céu. Onde que é o céu? Pela fé, o homem submete completamente a sua inteligência a Deus. Sua inteligência e a sua vontade a Deus. Não compreendo, mas eu creio. Falava da Eucaristia. O que o padre fala depois da transubstanciação? Eis o mistério da fé. Ou seja, é um mistério, eu não entendo. Mas eu submeto a minha inteligência, aquilo que Deus me revelou, porque Ele revelou que Ele está presente na Eucaristia. João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer desse pão viverá eternamente. Mateus 26, 26. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele disse, Ele revelou, então eu creio. Então, gente, a nossa fé católica é aquilo que Deus nos revelou. Nós precisamos aderir pela fé. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a fé. O que é a fé, como nasce a fé, como manter essa chama da fé acesa. Para terminar a nossa catequese de hoje, já que falamos da fé e da revelação, a gente precisa entender que a nossa fé não se encerra nas Sagradas Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque os protestantes têm a teoria da solo escritura. Vocês já ouviram falar disso? Vocês já ouviram falar assim, ó, onde que está isso na Bíblia? Alguém já te perguntou isso? Eu creio no purgatório e por isso eu rezo pelas almas do purgatório. Mas onde que está isso na Bíblia? Está lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42. Mas os protestantes não têm livro do Macabeus, infelizmente. Mas eles querem basear toda a fé deles nas Sagradas Escrituras, né? Da onde que surgiu a Escritura? Ela caiu do céu, assim, com capa verde, capa dura e tudo, caiu desse jeito do céu. Ela veio pairando, assim, sobre as nuvens e caiu, assim, na mão do Papa, assim, pá! Não. A Bíblia nasce, a Sagrada Escritura nasce da tradição e do colégio
apostólico. O colégio apostólico é o sagrado magistério. A tradição é aquela fé que nos ensinam os apóstolos. Mas como assim, Fábio? A Bíblia nasce da tradição e do magistério. Quem escreveu o Evangelho de São Mateus? São Mateus. Quem é São Mateus? Bispo da igreja. Quem escreveu o Evangelho de João? São João. Quem é São João? Bispo da igreja. Quem escreveu a carta do Atos dos Apóstolos? São Lucas, bispo da igreja. Quem escreveu a primeira carta de Coríntios? São Paulo. Quem é São Paulo? Bispo da igreja. Então o Novo Testamento foi escrito pelos bispos da igreja, porque os apóstolos foram os primeiros bispos. Foi escrito por bispos. A primeira carta de um papa é a primeira carta de Pedro. A primeira encíclica da história da igreja está na Bíblia, a primeira carta de São Pedro. Quem que discerniu quais são os livros inspirados e quais são os livros que não são inspirados? O colégio apostólico, a igreja católica. A igreja católica. E os protestantes só têm a Bíblia porque durante 1500 anos a igreja guardou a Bíblia para eles. Então não existe Bíblia sem sagrada tradição e sem sagrado magistério. Por isso a nossa fé católica, a nossa revelação se resume em 3 palavras: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. É nisso que nós cremos. Essa é a base da nossa fé católica. Como esse tripé que está gravando, segurando o celular. Ele tem 3 perninhas, né? Se você tirar uma perninha dessa, ele cai. Não retira não, se ele cair, vai quebrar o celular. Ele vai também atrapalhar a gravação. Mas pode acreditar em mim, se tirar uma perninha, ele cai. Assim a nossa fé católica, ela tem 3 perninhas: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Sagrada Escritura é a Bíblia. Sagrada Tradição é aquilo que os apóstolos nos legaram, que nós cremos desde Pedro, Tiago, João, Tomé, desde os apóstolos. A nossa fé nunca mudou, é a mesma fé. A fé que nos foi transmitida dos apóstolos até hoje, a Sagrada Tradição. E o Sagrado Magistério é o ensinamento dos santos padres, dos bispos, dos cardeais, do clero ao longo dos séculos, desde a patrística, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, até os dias de hoje, dos documentos de São João Paulo II, dos documentos de Pio XII, por exemplo, Mariales Cultos do Papa Paulo VI, Rosário em Virgens Maria do Papa João Paulo II. Todo esse ensinamento é o Sagrado Magistério. Por exemplo, nós cremos que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Onde que está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. É sagrada tradição. Os apóstolos creram e transmitiram essa fé. Entendeu? Nós cremos, por exemplo, na doutrina do purgatório. O purgatório, inclusive, é dogma de fé. Pelo Concílio de Trento e pelo Concílio de Florença, estabeleceu a crença no purgatório como dogma de fé. A Sagrada Escritura traz em 2 Macabeus, como eu falei para vocês, capítulo 12, versículo 42, Judas Macabeu rezando pelas almas dos falecidos. Isso mostra que os judeus já rezavam pelas almas falecidas. A gente tem isso nas Sagradas Escrituras, mas a gente tem isso no colégio apostólico como doutrina e como fé que vem lá dos apóstolos, porque na igreja primitiva, nos cemitérios antigamente, nas catacumbas antigas, já se escreviam nas lápides orações pelos mortos. Já se rezavam pelos mortos. Então, isso é a nossa fé. Essa é a revelação. E quando que acabou a revelação? A revelação por excelência. A revelação se encerrou com a morte do último apóstolo, São João Evangelista. Então, tudo já foi revelado. Não tem novidade mais. Ninguém vai inventar uma nova doutrina. Entendeu? Não tem novidade. Quando chega uma novidade, a gente chama de heresia. A revelação se encerrou com São João Evangelista. E a igreja apenas explica aquilo que nos vem desde os apóstolos. Por isso, porque Jesus deu a revelação através da palavra dele e através dos ensinamentos dos apóstolos. Quando morreu o último apóstolo, não tem nada mais a ser revelado. Entendeu? Quando morreu o último apóstolo, São João Evangelista, a partir daquele momento só se retransmite aquilo que os apóstolos pregaram. Por exemplo, São João Crisóstomo foi discípulo de São João Evangelista. Então ele prega aquilo que ele ouviu da boca de São João Evangelista. E assim por diante. Entendeu? Até chegar a nós, os dias de hoje. Entendeu? Então, com a morte de São João Evangelista, se encerrou a revelação e a igreja apenas ensina aquilo que sempre se acreditou. Não vai passar a acreditar em nada novo mais. Então esse negócio, por exemplo, que as pessoas inventam, por exemplo, nome de anjo. Meu anjo da guarda chama tal nome. Como é que você sabe? Eu rezei e Deus me revelou esse nome.
Mas como é que você não sabe que foi o diabo que te revelou esse nome? Nome de anjo que eu sei é Gabriel, Miguel e Rafael. Só sei esses 3. Entendeu? Então não inventa, não vou inventar nada, gente. Não vou inventar a fé. A fé se encerrou com o último apóstolo e a gente estuda e entende e adere a essa revelação pela nossa fé. Resumo da catequese de hoje: o homem perdeu o paraíso. O homem é uma criança perdida no shopping. Deus veio atrás de nós, se revelando, desde Abraão até Pentecostes. Depois que ele revelou a Santíssima Trindade, os apóstolos explicaram essa revelação, e essa revelação se encerrou com os últimos apóstolos, São João Evangelista. Nos cabe agora aderir a essa revelação pela fé. Nós, como diz o parágrafo 42 do Catecismo da Igreja Católica, a fé é você submeter a sua inteligência e a sua vontade àquilo que Deus nos revelou. E semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a fé, então. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabou, Pedrinho.